Então vamos lá. O que faz com que... Primeiro eu vou explicar o que faz com que o DA aumente, tá? O DA, ele vai aumentar... O DA aumenta baseado na quantidade de backlinks que ele recebe. Então assim, ó, se eu tenho o site A com DA 30 e aponto para o site B com DA 5, essa ligação do site A com o site B vai fazer com que passe a autoridade desse domínio aqui, esse que tem 30, ele vai passar para esse que tem 5. Mas esse aqui não perde não, tá? Que você não vai pensar, pô, vai passar, eu vou perder, não. Ele só passa a autoridade, mas a autoridade continua com ele, né? Ele só transpassa, na verdade. Ele continua, ele cede, ele aumenta a autoridade do site B, ok? Então, quanto maior for o DA do site que estiver apontando para você, mais o seu DA vai subir. Isso daí é como funciona o DA. Porém, foi o que eu falei. Essa não é a métrica a qual nós temos que ficar ligado quando a gente está falando de autoridade do domínio. Autoridade real, tá? Autoridade real. Não autoridade inflada. Não autoridade inflada. Porque senão é muito fácil. Eu pego um site novo e envio, tipo, 10 mil links de péssima qualidade. Vocês vão ver o que é links de péssima qualidade. O DA vai subir, mas não vai trazer nenhum benefício para mim. Por quê? O que a gente tem que ficar atentos aqui para a gente conseguir aumentar a autoridade de um domínio? O que faz aumentar a autoridade de um domínio? Pode ser um link. Um link ele pode ser mais forte do que 200 links. Os links, eles têm alguns critérios. Primeira coisa, a gente tem duas classificações, do follow e no follow, tá? Os que são do follow são os que passa juice, que é autoridade. O nome é juice, que significa suco, não me pergunte por quê. O nome do Google, tá? O no follow não passa autoridade, beleza? Vocês sabiam que tem esses dois tipos de backlinks? Do follow e no follow? Vocês sabiam disso? Os no follow não passam autoridade. Então eu posso ter 1 milhão de backlinks. Se eles forem do tipo nofollow, ele não vai passar autoridade. O que passa são os do follow, beleza? Agora vamos lá. O que isso daqui significa? Como que eu vou fazer para poder passar autoridade? Vamos considerar, isso aqui é autoridade real, 3 características muito importantes. Muito importantes. Vamos lá. O primeiro, contextualidade. O segundo é autoridade. E o terceiro, exclusividade. Beleza? Tem esses 3 itens aqui a serem considerados, né? Esses 3 itens aqui que são muito importantes. Por que isso aqui é muito importante? Em primeiro momento, um backlink, para ele poder passar autoridade real, ó, só para lembrar, hein? A gente vai fazer aqui do mesmo formato que a gente faz todos os dias, né? A gente vai ter primeiro a parte teórica, depois a gente vai para a parte prática. Porque senão fica difícil a gente trabalhar a parte prática sem a parte teórica. Então, ó, o primeiro item e mais importante é a contextualidade. O que é a contextualidade? O site A, ele tem que ser conectado com o site B. Nem sempre foi assim. Em determinado momento do Google, não foi assim. Até que o Google lançou algumas atualizações. Algumas atualizações. E ele lançou uma atualização que foi em 2011. 2011. Foi em 2011. Não, deixa eu ver aqui. Foi em 2014, se não me falha a memória, essa atualização, que foi quando o Google abriu o zoológico. Vocês estão ligados que o Google abriu o zoológico? Vocês sabiam que o Google abriu o zoológico, lançou um monte de atualização cheia de nome de animal? Foi pinguim, foi panda, foi marsupial, foi um monte de animal que eles estão lançando. E uma delas foi o Penguin. Essa atualização aqui, chamada Penguin, que ele começou a classificar backlinks de baixa qualidade. Antigamente, olha como é que funcionava. Eu criei um site, uma floricultura. Se essa minha floricultura, ela tivesse um PageRank, o PageRank era uma métrica oficial do Google que não existe mais, tá? Era uma métrica oficial. O Google tinha a classificação de PageRank. Então, uma página, esse ranking ele ia de 0 a 10.
Depois que foi extinto, o Google não tem mais nenhuma métrica declarada. Então não tem. Antigamente tinha, pô, esse aqui que tem PR8, ele é melhor do que o que tem PR7, porque isso daqui era do Google. Inclusive o Page, muita gente acredita porque é por causa de página, mas não, é porque o fundador do Google chama Larry Page. Então ele criou o PageRank, que é o dele, o rank dele. Então isso daqui valia muito a pena. Isso aqui era uma métrica real, confiável do próprio Google, mas ela não existe mais. Então o que que acontecia? Eu tenho aqui a floricultura, que eu tenho um alto PageRank dentro dessa floricultura. Se eu apontasse para uma borracharia, essa borracharia aumentava o PageRank também. Beleza? Aumentava também. Por quê? Porque ele está recebendo um apontamento de um site que tem alto PageRank. Mas o que que acontece? Qual é a ligação que tem floricultura com borracharia? As pessoas estavam manipulando isso de forma muito fácil. Porque ele tinha site com PR alto e ele apontava para qualquer um e acontecia que a autoridade da floricultura passava para a borracharia e quando o cara procurava alguma coisa relacionada à borracharia, encontrava a borracharia. Mas por que que encontrava a borracharia? Porque ela estava recebendo muitos apontamentos de uma floricultura. Então, a qualidade do conteúdo da borracharia não era valorizado e o Google não tinha confiança e nem certeza de que o que você estava falando aqui fazia sentido. Por quê? Ele era 100% robô, ele se baseava em palavras-chave. Então, se ele encontrasse a quantidade de palavras-chave ali dentro, ok, passou no meu filtro. E se ele tivesse uma alta autoridade, ok, passou no meu filtro, posiciona. Então, o que que a galera começou a fazer? Começou a posicionar muitas coisas que não faziam sentido, como sites scam, né, site de golpe, sites com conteúdo muito ruim, com qualidade muito baixa. Então, isso empobrecia a experiência do usuário dentro do Google e, evidentemente, o Google tomou devidas ações para barrar isso, né? Para acabar com a farra do boi. Porque era muito, mas muito, muito fácil posicionar. E a qualidade do conteúdo era muito ruim. Não sei se vocês já utilizaram o Bing, tenta qualquer dia, mas tipo, tu procura lá. Como fazer um suco de laranja, aparece o resultado como fazer uma vitamina de abacate. Isso porque ele não tem muita ele não consegue analisar muito precisamente a qualidade do conteúdo, justamente porque não tem esses fatores que o Google trabalhou, né? Por isso que o Google é o maior, beleza? Então, para poder frear isso daqui, a contextualidade passou a ser o principal fator de relevância dentro dos backlinks, tá? Contextualidade. O que é contextualidade? O site A, obrigatoriamente, precisa ter relação com o site B, ok? Então, o site A precisa ter relação com o site B. Será que faria sentido aqui, ó, eu ter um site de uma agência, vou botar aqui assim, ó, uma agência de marketing digital apontando para um portal de notícias do mercado digital. Será que isso aí faz sentido, gente? Me respondam. Isso daí faz sentido? Uma agência de marketing digital apontar para um portal de notícias do marketing digital? Sim, está dentro do mesmo segmento. Eu pego aqui, ó, uma blogueira de moda, fazer um apontamento para um e-commerce. Faz sentido isso daí, gente? Uma blogueira de moda falar, pessoal, eu comprei aqui um look aqui nessa loja. Será que isso é interessante para a loja? Receber um apontamento de uma blogueira de moda? Sim, isso daqui é contextual. Eles fazem sentido. Será que um site de um site de perder peso, focado em perder peso, apontar para um endócrino ou para um nutricionista, será que isso aí faz sentido? Um site de perder peso apontando para um endócrino? Isso é contextual. Eles estão trabalhando no mesmo segmento. E por eles estarem no mesmo segmento, eles vão acontecer o que com eles? O Google vai conseguir entender que eles são contextuais e isso vai passar mais autoridade, tá? Então esse aqui é o principal ponto que deve ser levado em consideração quando a gente fala de autoridade de domínio.
O perfil de backlinks precisa ter sites contextuais. Fiquem tranquilos que daqui a pouco, quando terminar essa parte teórica, a gente vai para a parte prática, tá? Fica de boa. Então, ó, ele precisa de ter contextualidade. Se ele não tiver contextualidade, ele não vai fazer sentido. É a mesma coisa que você chegar para um advogado e falar para o cara, tu tem faculdade, não tem? Tem. Então faz o seguinte, quanto que é dar uma fórmula matemática para ele resolver? Aí ele vai falar, bom, eu não sei fazer isso. Ele fala, mas tu não tem faculdade? Eu tenho faculdade, mas minha faculdade é de direito. Eu não tenho nada a ver com matemática, entendeu? Ele tem faculdade, ele é uma autoridade, mas ele não sabe nada de matemática, porque a área de formação dele é direito, que não tem nada a ver com matemática. Então, eu não posso confiar num advogado resolvendo um cálculo matemático para mim. Por quê? Porque ele não entende nada disso, né? Apesar de advogado se achar Deus, né? Mas ele não sabe nada de matemática. Ele não tem autoridade para falar sobre aquele assunto ali. Então, eu vou ignorar o que ele está falando. Eu não preciso ouvir o que ele está falando. É exatamente assim que o Google pensa. Porra, esse cara aqui, a floricultura tá falando lá da borracharia. O que tem a ver isso, floricultura? O que o cara da flor entende de borracharia? O que o cara da borracharia tem a ver com flor? São mercados completamente diferentes. Então, entra por aqui, sai por aqui. Por mais que ele tenha autoridade, não faz nenhum sentido. Beleza? Então, o site A precisa ter relação com o site B. O segundo ponto é autoridade. Como que a gente vai medir a autoridade de um site? Através do perfil de backlinks. O perfil de backlinks são os links que estão apontando para o site. É isso que vai importar. Então, recebi lá um backlink. Aqui, eu tenho meu site aqui eu tenho meu e-commerce e uma blogueira apontou para mim. Primeiro ponto, caraca, muito bom. Uma blogueira apontou para mim, beleza? Uma blogueira de moda, muito legal. Contextualidade 100%, primeiro passo. Agora o segundo, autoridade. Será que essa blogueira é boa? Será que essa blogueira é boa? Vai depender dos sites que estão apontando para ela. Se eu chegar aqui, quais sites que estão apontando para ela? Tem vários sites de moda apontando para ela. Então, beleza, ela é uma autoridade. Ok? Então, esses dois itens aqui, contextualidade, autoridade. E o último é a exclusividade. A exclusividade é o quão difícil é ter um backlink ali. Quanto mais difícil for ter um backlink ali, mais valor ele vai ter. Uma das coisas que é muito falado lá fora a galera tem muito mania de encontrar links da seguinte forma. O cara chega aqui e bota o seguinte código. Vou até dar um hack aqui para vocês, né? E no URL, já tá até aqui, ó. Escreva para nós. Isso aqui é um hack para conseguir backlink, tá? Que você consegue de forma muito fácil, de graça, tu consegue aqui. Eu que vendo backlink, ensinando os outros a fazer link de graça, né? Para aumentar a autoridade. Mas quando você coloca aqui na URL, escreva para nós, você vai ser levado para vários sites que aceitam guest post, beleza? Por quê? Porque escreva para nós, pode ser por causa de escrever um guest post, beleza? Então aqui, ó, eu tenho a possibilidade, consigo entrar aqui em contato aqui com o mycon.biz e consigo fazer um backlink, tá? Outro site aqui que eu também consigo fazer um backlink aqui, né? Eu consigo me cadastrar, né? Aqui dentro, consigo negociar, não é uma coisa tipo oficial, mas eu vou negociar. E aqui eu consigo várias possibilidades de backlinks, né? Queremos a sua participação, o blog não existiria sem você. Então você pode vir aqui, escrever para nós, se você cumprir todos os requisitos dele, ó, tudo aqui, você pode criar uma matéria, envia, eles publicam. Quando eles publicarem, você vai receber um backlink, ok? Então, ó, aqui tem os critérios mínimos. Aqui, ó, esse aqui também, ó, Proativa Saúde. Também, ó, o artigo deve ser original, deverá ter 400 e 600 palavras, você poderá inserir até 3 links relevantes. O tema deve estar de acordo com a categoria do site. Você autoriza a nossa equipe a fazer alterações no artigo. Nós avaliamos, parará, não pode ter para venda, ok? Então você entra em contato aqui com esse cara, com Proativa Saúde, e fala, bom, eu quero escrever para vocês. Então isso faz com o seguinte, os sites que têm esta página e que é possível o Google encontrar a possibilidade
de fazer um guest post, ele automaticamente ele perde este item, exclusividade. Por quê? Porque é fácil ter. Se é fácil ter, o Google não vai dar valor, porque ele sabe que facilmente as pessoas podem manipular isso daqui. Como um dia os links de fórum já foram muito efetivos, os links de fórum, mas hoje eles são muito fracos. Por quê? Quando o cara chega ali e fala, bom, um fórum, qualquer pessoa pode criar uma conta e escrever. Qualquer pessoa. Os links edu também caíram, .edu. Antigamente, os domínios .edu tinha muita força, mas depois o Google viu, né, várias pessoas descobriram que tem vários sites .edu que te permitem acessar, criar uma conta, criar uma publicação e apontar para o seu site. Então ele perdeu a exclusividade. Os edus eram os mais fortes, .edu, .gov, hoje eles não valem nada, justamente por esse ponto. Tá? Então, quanto mais fácil for colocar um artigo, fazer um backlink, quanto mais fácil for, mais fraco vai ser. Então, estes são os 3 itens: a contextualidade, a autoridade e a exclusividade.